Tudo bem? Hoje nós vamos aprender a cortar no tecido, tá? Usando o fio do tecido. Também vou dar uma leve explicaçãozinha como cortar no viés. Então, eu dou aula há 5 anos e eu vejo que muitas pessoas têm essa dúvida. Ah, Mari, como corta no tecido? Então, eu vou explicar aqui agora. Eu tenho um tecido aqui de 1,40. Ele tá pela metade aqui, não dobrado, ele tá caindo pela mesa, vocês vão ver. E aí vocês vão ver ele estendido aqui e tem assim bem invisível a orelha dele, que é o que a gente precisa ter no tecido, ok? Então aqui é a orelha do tecido. Neste caso a gente pode identificá-la muito bem, porque tem aqui as informações do tecido, de onde tem a tabela de cores aqui, das estampas, é um tecido estampado da Eve Eva, ok? Eu vou virar ele agora para falar como que a gente faz aqui no ateliê, para cortar, para esquadrar o tecido, que também é uma outra coisa que as pessoas perguntam. E uma diquinha aqui que eu vou dar, que a Carol até pediu para eu falar sobre isso, toda vez que vocês forem comprar o tecido, chegou em casa com as sacolas, porque a gente compra, a gente pira em loja, né, de tecido, se vocês forem que nem eu e a Carol, é assim, vocês vão chegar em casa, vão pegar essas sacolas, vão direto para a lavanderia, vão colocar o tecido assim dentro de uma bacia, sem sabão, sem nada, tá? Só água. Deixa ali umas 3 horinhas, volta, dá uma chacoalhada nele assim e deixa o tecido aberto. Tem muitas pessoas que põem o tecido para molhar dobrado. O que que acontece? Aquela goma, que é a goma do acabamento do tecido, que protege o fio quando ele é tinturado, quando ele passa por todo aquele processo de estamparia, ela fica ali dentro, se você não dobrar. Então sai só por fora e por dentro não sai. Então tem que abrir o tecido, joga lá na bacia, deixa umas 3 horinhas. Depois você vem, chacoalha o tecido, mexe nele. Vai chegar a sair um líquidozinho, igual quando você coloca sabão na água. Aí você joga água limpa de novo, né, tal, e estende, tá? Depois de estender, passa e só leva ele passado pro corte, ok? Então agora a Carol vai virar a câmera pra cá e eu vou explicar sobre isso. Gente, aqui é a orelha do tecido, ok? Então, como eu falei, tem aquela legendinha aqui, tem a empresa, os cuidados básicos do tecido e tal. Então, eu vou virar aqui para vocês verem como que a gente esquadra aqui o tecido no ateliê. Primeira coisa, a orelha sempre é onde está o fio do tecido. Ou seja, paralela a essa orelha aqui estão todos os fios do urdume. São eles com que dão a estrutura do tecido, eles estruturam o tecido. Então, uma prova disso se você pegar o tecido e esticar ele aqui, ó, no sentido da orelha, ele não vai esticar tanto como se você fizer isso aqui, ó. Você vê que na trama ele estica mais. Por quê? O tecido na trama, ele atravessa os fios do urdume, 1,40, que é no caso desse tecido, então a trama vem, atravessa, bate na outra orelha e volta. Então ela só vai caminhar 1,40, que é a largura do tecido. Já esse fio do urdume, ele está tensionado toda aquela quantidade que precisou para ser feita. Então vamos supor, essa estampa aqui, ó, vamos supor que a empresa fez 1.000 metros dessa estampa. Então o urdume está tensionado esses 1.000 metros. Então logo ele vai estar muito mais duro, como se fosse aquele cabo de guerra quando a gente é criança, que um puxa de um lado a corda e o outro do outro. É isso. Ele está tensionado. Então a gente tem que cortar tudo nesse sentido, ok? Então eu vou mostrar aqui como que corta nesse sentido e como esquadra. Então a Carol vai virar aqui a câmera pra mim. Eu peguei 2 modelagens. E eu primeiro vou explicar dessa daqui, que é um tampinho comum de uma bolsinha que a gente tem aqui no ateliê. E como que a gente faz. Primeira coisa que eu faço aqui, bom, esse molde é retinho, né? Então não tem muita coisa. O que eu faço é sempre tirar uma parte daqui da orelha. Então pode ser 2 centímetros, pode ser 4. Eu tiro no mínimo 2 centímetros. Como que eu faço? Aqui eu vou tirar 4 porque tem essa parte branca aqui, ó. Então eu pego aqui aquela minha reguinha que todo mundo deve ter, né? Quem não tem, eu aconselho a adquirir. Essa aqui é um tipo, mas tem de várias marcas. Ela é uma reguinha de 5 por 45. E aqui tem todos os centímetros, ó. Então essa primeira linhazinha amarela é 1,
A segunda é 2, 3, 4, 5, ok? Eu vou tirar de 4 centímetros aqui. Então, bem aqui onde tem os pelinhos da orelha, que assim eu vou riscar para vocês verem, eu coloco a minha régua em 4 centímetros. Ó, coloquei bem aqui lateralzinha com lateralzinha, tá vendo? E agora eu vou riscar. Aqui eu tirei bastante, quer dizer, eu não tirei 4 centímetros, gente, desculpa. Eu tirei mais, é aqui, ó. 4 centímetros são aqui, ó. Então, tem essa minha linha daqui. Eu vou colocar o papel aqui, ó. E aí, eu já poderia riscar aqui em volta, tá? Então, ia ficar bem certinho e bem no fio do tecido. Esse aqui seria o primeiro. O segundo é esse molde de uma sainha aqui em miniatura. Então, eu vou respeitar esse fio se a saia for reta. Então, como é que eu vou posicionar meu molde? Desse fio do meio pra cá, eu tenho que ter a mesma medida que daqui pra cá. Se ele estiver torto, ou você posicionar de olho, muita gente coloca de olho. O que acontece? Fica torto. Então, eu venho aqui, ó, e vejo quanto tem daqui até a minha orelha. Eu vou pegar a régua de novo, vou colocar aqui. Daqui pra minha orelha, tem a régua contrária. Ó, daqui a minha orelha, eu tenho... Vou botar 20 aqui, tá? Vou andar com o molde, ó. Eu tenho que ter 20 centímetros. Então, eu seguro o papel aqui. Agora, empurro a minha régua pra baixo. Daqui pra cá, eu também tenho que ter 20. Olha a diferença que tá dando. O que que eu faço? Eu empurro aqui embaixo e eu tô segurando lá em cima com o dedo. Então, agora, bastava o quê? Eu circundar aqui com lápis o meu molde e tirar o molde. Tá? Isso seria no fio reto. Esse molde também tem aqui o enviesado, ó. Tá? Então, tem tanto para esse lado quanto para esse. Então, seria uma saia enviesada. Como eu faria isso? Primeiro, para cortar no fio reto, eu respeitei esse fio em relação à orelha. Agora, eu vou respeitar esse. Então, eu coloco ele aqui. Daqui pra cá, eu tenho que ter a mesma medida que daqui pra cá. Então, eu venho, coloco a minha régua. Aqui. E vejo, olha, daqui pra cá são 26 centímetros. Coloco o dedo aqui, não tiro meu dedinho daqui, ó. Agora eu venho pra cá na ponta, coloco a minha régua em 26 centímetros aqui. E aí, ó, eu mexo com o meu papel até alcançar o zerinho lá da régua. Agora o meu molde tá enviesado. Eu posso cortar essa minha sainha aqui que ela vai sair enviesada. Ok? E a última coisa que eu quero falar é como esquadramos o tecido. Que às vezes a gente precisa esquadrar aqui para poder começar a cortar. Então, como que eu faço? Eu coloco aqui o meu esquadro, bem aqui na base dos pelinhos, aqui, certinho, ó. E aí, se eu fosse esquadrar esse tecido, eu esquadraria aqui. Olha a diferença que tá dando em relação à trama. Porque quando corta o tecido, ou quando a gente compra, eles rasgam, eles cortam com a tesoura. E aí fica tortinho. Então é necessário a gente sempre esquadrar aqui para poder começar a cortar. Se eu fosse cortar um tampo aqui de 90 de largura, eu teria que esquadrar isso aqui e depois cortar o tampo. Tá, gente? Então é isso. Foram essas dicas. Qualquer dúvida, questionamentos, por favor, coloque lá no canal e dá seu joinha se você gostou. Ok? Beijos!